savana, isso teve implicações nas emissões. Então, você vai criando um efeito em cadeia que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de trabalhar. Tá? Então, só para mostrar como essas coisas geram resultados diversos, essa é a mesma tabela que o Joel mostrou, tá? Só quero mostrar o seguinte, até eu tenho que dar um pouco de crédito aqui, porque isso aqui a gente não fez sozinho, né? Tem gente aqui na plateia que ajuda, que trabalha muito com isso, né? Por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, a Califórnia trabalhou com um ganho de produtividade de 8,2% na cana de 2001 a 2005, eu acho. Só que eles esqueceram de levar em conta o ATR, tá certo? A cana não ganha produtividade somente na produtividade física em tonelada por hectare, mas também na quantidade de açúcar que você tira. Na hora que você faz isso, você duplica a produtividade. Só de fazer isso, você já reduz quase pela metade, isso e outras coisas aqui, você reduz quase pela metade a conversão de terra, tá certo? Que uma dada expansão de cana gera. Então, vamos um pouco para as conclusões, não vou ficar olhando isso que a gente já discutiu. Então, a primeira coisa, eu acho, a questão da mudança do uso da terra pode converter um combustível bom num combustível mau do ponto de vista de emissões. Então, a gente já tem que tomar muito cuidado com isso. A segunda coisa é que não dá mais para a gente trabalhar com metodologias que projetam expansão da cana para o Brasil. Não existe um Brasil. Existe o Brasil do bioma amazônico, existe o Brasil do Cerrado Centro-Oeste, existe o Brasil do Cerrado do Maranhão, da Bahia, do Piauí, Tocantins, existe o Brasil de São Paulo, existe o Brasil do Rio Grande do Sul e assim vai. Então, a gente precisa descer no detalhe, a gente tem que entender o que se passa nas diferentes regiões, tá certo? A segunda coisa, os modelos, primeira coisa, tem que levar em conta a restrição e disponibilidade de terra aqui no Brasil, ou qualquer outro país. Por exemplo, quem é produtor sabe que se você precisar hoje de uma licença do IBAMA para desmatar legalmente, certo? Que a gente tem que lembrar que um produtor, por exemplo, se ele estiver no estado de São Paulo, ele pode usar 80% da sua propriedade, os outros 20% ele tem que manter preservado e mais a margem de rio, tal, aquelas legislações que a gente tem aqui no Brasil. Você precisa de uma licença do IBAMA para fazer. O IBAMA leva pelo menos 1 ano para te dar essa licença. Então, existem custos de transação associados à conversão, tá certo? Ou ao desmatamento, que os modelos não captam. Então, sempre eles tendem a superestimar o efeito indireto, porque não estão captando políticas que vão sendo implementadas à medida que o país vai tomando consciência que desmatar é a pior coisa, é a pior solução que você tem para o desenvolvimento de um país. É o que está acontecendo aqui no Brasil hoje. Hoje a gente tem uma lei de crimes ambientais sendo discutida, quer dizer, um monte de coisa que vai mudar o padrão futuro de conversão de vegetação natural, tá certo? Em relação ao que a gente teve no passado. Então, essas coisas, se a gente não incorporar nos modelos, a gente está correndo o risco de culpar os biocombustíveis por algo, tá certo? Que a responsabilidade deles é muito pequena, né? A segunda coisa, os modelos não levam em conta outros fatores não produtivos, não econômicos que levam, por exemplo, ao desmatamento. Tá certo? Quer dizer, isso aqui é muito importante. Hoje o desmatamento aqui no Brasil ele é causado por um monte de razões, que acho que teve sessões aqui que discutiram isso. Né? Os modelos estão só medindo o efeito da rentabilidade da produção agrícola, é muito pouco, né? Intensificação de pastagem, elas não estão bem tratadas nos modelos. Por exemplo, o modelo da Califórnia não tem de um jeitinho assim, tricky, né? Mas não tem para valer. O exercício do EPA não tem, nós estamos numa discussão lá com o pessoal na Europa dizendo que tem que pôr, aí eles falam que os modelos que eles têm lá na Europa não tem. Então, você tem que escolher, ou você faz uma coisa bem feita, ou você faz uma coisa, vamos dizer assim, menos bem feita, tem que fazer opções de política, né? E a outra coisa, que eu acho que é muito importante, a gente tem mexido com esse negócio de modelagem há um bom tempo. A gente tem pelo menos uns 2 anos de investimento lá no ícone nisso. Tem gente tem 30, mas nós pelo menos temos 2. Os modelos, eles não são a realidade. Quer dizer,
quando a gente projeta há 20 anos e calcula as emissões associadas a uma projeção, a gente tem que lembrar que aquilo ali é feito com base na best information available naquele dia. Tá certo? E isso é muito temerário, você seguir em frente dessa forma. Tá? E, além disso, a gente tem muitas fragilidades associadas ao balanço de emissões. Certo? Por quê? Porque quando você começa a levar em conta que cana tem um carbon uptake em relação à pastagem, muda toda a equação. Se você fala que a expansão de cana está substituindo 80% de pastagem aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, isso vale para os Estados Unidos também, tá certo? Quer dizer, quando você põe, no caso brasileiro, você coloca que a cana tem um carbon uptake em relação à pastagem, na hora que você substitui pastagem por cana, você está, na verdade, sequestrando o carbono, você não está emitindo, e aí muda tudo. Você tem um ILUC, o teu ILUC é bom, ele não é ruim. Tá certo? Acho que era isso, Isaías. Obrigado. Well, we can start now the session of questions. I don't know if it's good to have more light in the audience. I again remember you that you have to write down the questions and send over here. I have very few questions here, but you're very occupied listening, and we'll see if we can get some more questions now. But we have at least 4 to get started. And I thank Andrea for his presentation. I'm sorry to compress his time a little bit, but anyway. I have one question to get started for Andrea Faio. Here's it there. Okay, you can read it and go ahead. Is it working? Yeah. Okay, the question is from Alfred Schwartz from Unica, and he points out that besides improving efficiency in agricultural management, we also have huge efficiency losses in the whole supply chain of food. So including the final step in consumption, in which a lot is wasted, distribution, etc. So should we not look at that as well? Well, I thoroughly agree with that. The type of analysis that I've briefly talked about focus indeed on the agricultural production and livestock management, which is a key factor in current land use changes. But at the moment you start to include the possible improvements in well-organized distribution, well-organized storage, and also in sound consumption, you may say, that the overall primary food product needs can also be strongly reduced compared to today. I think in the Netherlands we had a recent evaluation of the value of wasted food, so including what is people throw in their wastebasket at home, that had a value of 2 billion euros per year for that small country alone. That is, in a way, an embarrassment. So that's another factor we can look at. What I can add to other efficiency improvements in our food production and the whole system around it is that we also have a couple of underexplored opportunities there that are not even yet part of the current scenarios. One is the new biotechnology and intercropping systems. There is good work on that in the US. For example, grass refining, in which you produce proteins from perennial crops. That can be a striking impact if you look at the current insight. And the other thing is to produce protein with algae. And there's a lot of talk about algae for biofuels, and I think we're very far away from that from a commercial perspective. The energy balance of those systems is still not well organized. It's fairly expensive, but at the moment you look at algae as protein producers, they could be a very efficient alternative, for example, for crops like soybean. And the net amount of land you need to produce an amount of protein with algae compared to the key feedstock of feed crops that we use today could be a huge difference. This could be very interesting for countries like China that have a huge growing demand for feed, for animals. And I think that can be also one of the surprise options we may see emerging in the coming decade. Thank you. I have one question which I myself pose to Joel now, because it came in a slightly different way. The thing is, we have today the European Commission, the European Union, postponing for 2 years the use of any numerical result from ILUC calculations before trying to use them. And the main reason is that, first, we do not have models which we can trust enough to utilize. Second,
we do not have the basic information on the drivers, sufficient information on the drivers to use in those models. This is probably the most difficult. To prepare a model is easy, but the drivers are very, very hard to get. So now, how do you think the Europeans did that, and in the United States we have at the same time both groups, which is EPA and CARB, issuing a regulation to be used numerically about iLUC? Why is the approach different? It's pretty clear. It's because UNICA's staff in Europe is way better than UNICA's staff in Washington. And if the guy in Washington was any good, he would have gotten rid of it too, right? No. Seriously. Well, there is a lot of, well, first let's remember how, at least at the federal level, the requirement for indirect land use came in. That's why I started with the Renewable Fuel Standard, that law that set this mandate. In the last minute, the negotiators in the Congress to pass the law, working with, at this point, UNICA was not really part of was not in Washington, actually, working with a lot of the lobbyists, some of them in the ag industry, some in the biofuels industry, agreed to include this requirement of indirect effects. It's a little parenthesis inside a 1,000-page long law. And it got included with the agreement of a lot of folks. And of course, as I pointed out, some of my friends in the conventional biofuel industry managed to get themselves grandfathered into the process. And so everybody thought it was no big deal. And then after the law was passed, the literature emerged on indirect land use. So in Europe, the science or the debate over the land use issue was already out before the law was passed. In the US, at least at the federal stage, the law was already passed, including requirement to indirect land use. That is why EPA will say, this is incredibly hard, we have incredible amount of uncertainty, but the law that Congress passed requires us to calculate this. The way I point this is, let's just say Andre here to my right believes that there are aliens and extraterrestrials that live in Mars. I don't believe there are any extraterrestrials that live in Mars. There's clearly a dispute between the two of us whether ET lives in Mars or not. But if the Congress of Brazil passes a law and says to the Census Bureau of Brazil, calculate how many people live in Mars, forget about the debate, you have to go to Andre. Andre has a model to calculate how many people live in Mars. That's where we are today. There's a proposal in the US Congress to undo that requirement. I actually think it will probably not get passed. There will be a lot of rhetoric on it, but even if it passes, I think it's too late, because I think we have now been asked to calculate indirect effects. This is why you get War of the Worlds. Okay, I have one question with NASA, which is a kind of a parallel subject, but anyway, if you can manage it, go ahead. The question is in Portuguese, but I'm translating. So the question is, it's a kind of a tricky question. So Okay. it's a kind of a tricky question, so I'm trying to figure out the intention of Francisco de Godoy to ask that. So the idea is that André Fage made clear that they need to improve productivity and all the market mechanisms that are necessary to allow that. So he is asking our opinion about the initiatives from the Brazilian government, the Brazilian federal government, to require from the biofuel producers to require biofuel industries to buy raw material from